Pecado, transgressão e iniquidade. Você sabe me dizer qual é a diferença? Fique até o final do vídeo. Bem-vindo ao canal Ronaldo Pires. Fala, Renante! Vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, que você já possa se inscrever no canal e compartilha geral aí, tá bom? Tenho certeza que nós seremos edificados por este conhecimento. Tratando da palavra pecado, dentro do seu original grego é hamartia. Hamartia, por sua vez, significa literalmente errar o alvo, sair do caminho. E quando se trata desta questão de errar o alvo, nós sabemos que nós temos um caminho a trilhar, nós temos um propósito a percorrer, que nós temos um alvo a alcançar. Com isso, o pecado, ele é os delitos que nós cometemos contra Deus, os erros que nós cometemos contra a vontade de Deus sobre nossas vidas. Aquilo que Ele determinou para que nós vivêssemos de acordo com a Sua palavra, em obediência, justiça, retidão. Quando nós nos desviamos de todas estas características, nós erramos o alvo e com isso nós cometemos estes delitos contra Deus, ao qual se torna pecado. Para o pecado existe a confissão e dentro desta confissão automaticamente é gerado o perdão. Então nós estamos na condição de confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos, quando nós reconhecemos que erramos, Cristo Jesus ele é fiel para nos perdoar. Vamos para o texto? Abra comigo no texto de 1 João, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Acompanhe comigo no texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, no capítulo 2, a partir do versículo 1, dando continuidade no texto. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, olha aí, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, ou seja, todos aqueles que crêem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que entregou a sua vida naquela cruz e o seu sangue nos purificou de todo pecado, este também é perdoado. Agora olha que interessante, dando continuidade no versículo 3 do capítulo 2 ainda. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, quando nós temos guardado estes mandamentos, é a evidência de que nós o conhecemos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, ou seja, é uma caminhada de aperfeiçoamento. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, ou seja, Cristo é o nosso maior exemplo de uma vida diante de Deus. Se por um lado nós temos os pecados, que são os delitos que cometemos contra Deus, por outro lado a Bíblia apresenta no singular o pecado. E o pecado, ele está relacionado a uma prática, um ato contínuo, uma natureza pecaminosa. Ainda no livro de 1 João, vai lá no capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Acompanhe comigo no texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isso daqui é forte, hein? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado, ou seja, para destruir esta natureza pecaminosa, o pecado.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esta natureza pecaminosa, ela é destruída e agora um novo nascimento através do Espírito Santo lhe traz uma natureza de Deus, uma natureza divina, uma novidade de vida, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Aquele que anda na prática da injustiça dentro de uma natureza pecaminosa, para a Bíblia, é filho do diabo. Aquele que foi-lhe gerado um novo nascimento, uma natureza divina, este não pode continuar na prática do pecado. Mas não significa que ele não continuará pecando, que são os seus delitos. Então existe uma grande diferença entre pecado, natureza pecaminosa, e os pecados, que são os delitos que nós cometemos contra Deus. Se você já é nascido em Deus, se já foi gerado um novo nascimento pelo Espírito, não há como continuar na prática do pecado, porque a sua natureza agora é divina. É o que está escrito na Bíblia. Mas por mais que você tenha esta natureza divina, não significa que você não irá pecar, cometer os delitos. Por isso que Cristo Jesus está como nosso advogado. Mas nós temos também a transgressão, cujo grego é parabas. Esta transgressão, ela ultrapassa o limite conhecido, ou seja, você sabe que é errado e mesmo assim você faz. Transgressão. Vou lhe dar um exemplo a respeito de um mandamento que Cristo nos deixou, de amar o nosso próximo. Você sabendo isso, tendo como mandamento, e você não pratica tal mandamento, você se torna um transgressor. Porque você conhece a verdade, você sabe o que deve ser feito, você sabe o que precisa ser feito e mesmo assim você não o faz. Isso é transgressão. E a transgressão é diferente do pecado. O pecado você confessa e é perdoado. A transgressão, ela exige um arrependimento. Este arrependimento, que é a metanoia, que é a mudança de mente, ela necessita demonstrar frutos. Porque um arrependimento sem frutos é em vão. Vai lá comigo no texto de Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 8. Essa palavra aqui ela é confrontadora, hein? Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. O arrependimento genuíno, ele precisa produzir frutos, e através desses frutos vai demonstrar que de fato você chegou ao arrependimento, que você teve esta metanoia, que você teve esta virada de mente. E o arrependimento, aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você praticava, você não pratica mais. E aquilo que desagradava a Deus, você não coloca mais em evidência. É arrependimento. É mudança de mente. Eu vou lhe dar 2 exemplos de arrependimento que há necessidade de apresentar os seus frutos. Por exemplo, Pedro, ele negou a Jesus, ele o abandonou, mas Pedro se arrependeu e confessou ao sumo sacerdote fiel, que é Cristo Jesus. E com isso ele demonstrou frutos, porque a partir daquele momento ele nunca mais o negou. Judas, que o traiu e também o abandonou. Judas também se arrependeu, está escrito lá. Só que o arrependimento foi confessado ao sumo sacerdote errado, a Caifás. E Caifás, ao invés de perdoá-lo, como seu coração era maligno, ele condenou Judas. Diferente de Pedro. Pedro se confessou ao sumo sacerdote Jesus e Jesus o perdoou. Judas se confessou ao sumo sacerdote Caifás e Caifás o condenou. Percebe a diferença? E nós temos também a iniquidade, cuja palavra grega é anomia. E esta iniquidade está relacionada a um padrão de vida que você adotou. Está relacionada a um pecado de estimação que você o leva por onde você anda.
E a iniquidade é algo muito perigoso, meus amigos. Vai lá comigo no texto de Mateus capítulo 7, versículo 23. A Bíblia diz assim: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade é algo que necessita de cura e restauração. Se por um lado existe o pecado, que é confissão e perdão, a transgressão é o arrependimento demonstrado por frutos, já a iniquidade é necessária cura e restauração. Uma ideia de iniquidade é na vida de Caim. Um exemplo. No texto. Praticamente ele inaugurou esta iniquidade. Deus se apresenta a ele e diz: se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se você continuar nesta caminhada, eis que o pecado jaz à porta. E por que Deus disse isso? Porque porta é lugar de entrada e saída, um lugar de acesso. Então você vai entrar e sair por aquele pecado, por aquele erro, por aquela situação que você já está acostumado a realizar, a fazer, a colocar em prática. Você entra e sai por ele que não faz mais efeito algum. Você passa por ele todos os dias você tem acesso e não lhe faz mais efeito. Iniquidade. Vai lá comigo no texto de Lucas capítulo 19, versículo 9. A iniquidade ela está relacionada também a uma pessoa injusta. E este é um exemplo claro. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O contexto desta passagem está relacionado a Zaqueu, que você conhece muito bem. Este homem agia por injustiça, até mesmo porque ele é chamado de chefe dos publicanos. Mas ele teve um encontro com Cristo. Ele se esforçou, ele se dedicou e ele conseguiu ter este acesso a Cristo. E Jesus Cristo foi tratar com ele dentro da sua casa. Por quê? Porque Jesus Cristo foi na raiz do problema. Jesus, ele não trouxe somente perdão para este homem. Jesus entrou no profundo do seu íntimo, na sua casa, no seu acesso, e lhe curou e restaurou. Então, de acordo com a Bíblia, se você pegar os 4 livros que compõem o Evangelho de Cristo, você vai ver que, quando se tratava de pecado, ele perdoava. Quando se tratava de transgressão, Jesus confrontava. E quando se tratava de iniquidade, ele curava e restaurava. Isso é muito importante nós aprendermos, porque nós conseguimos discernir as Escrituras de acordo com cada ação que Jesus Cristo fez. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e eu te vejo até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.